Boa noite, galera. Mais um vídeo aqui do coração de Deus para você. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, sobre uma mensagem para as pessoas que querem conhecer quem Deus é e querem conhecer quem Deus é verdadeiramente. Hoje vamos falar sobre intimidade. Hoje vamos falar sobre relacionamento com Deus. E como mais eu ainda não tenho, eu quero ter. Deus vai falar com você sobre isso também. Deus vai falar com você sobre intimidade e relacionamento com Ele. Muitas pessoas pensam que elas, do jeito que estão, não podem ir até Jesus porque elas sabem que mesmo indo à igreja, elas vão continuar pecando. A igreja, o pregador que vai pregar, ele não vai te convencer do pecado. Ele não vai te convencer a parar de pecar. É Deus que vai convencer você. Deus diz para muitas pessoas essa mensagem: eu já falei com você, mas você achou que era uma voz da sua mente. Você achou que era uma voz da sua cabeça e não achou que era eu falando. Uma coisa que eu aprendi um tempo atrás: a sua carne nunca vai falar algo que edifique o seu espírito. A sua carne está fazendo você pensar que não é Deus falando, não é Deus te mostrando como você está em trevas, como você está fazendo a sua alma ficar tão suja com o pecado. Mas não há sujeira que o sangue de Jesus não pode purificar e limpar. Eu não falo isso como motivação, eu não falo isso como algo do homem, eu falo isso como algo do próprio Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não precisa que você faça as suas coisas primeiro para depois fazer as dele. Tem muita gente que quando vai para a América ou consegue um bom emprego diz: eu tinha essa mentalidade tão idiota quando eu comecei no começo, né? Eu falei: não, primeiro eu fico rico, depois eu foco mais no que Deus quer para mim. E eu olhei para mim e eu falei: cara, não, eu não vou entregar a minha velhice para o Senhor, eu vou entregar os meus melhores dias para o Senhor. Não há outro lugar. Os jovens de hoje, as pessoas de hoje só pensam no sexo, só pensam em sexualizar as coisas, só pensam em falar sobre mulheres ou homens, sobre mansões ou carros ou isso. Mas tudo isso passa. É bom ter um carro, é bom ter uma pessoa do lado, é bom ter tudo isso. Mas quando você abrir o seu coração e se ver e olhar para si e falar: cara, eu me vejo dependente de coisas que me roubam de mim mesmo há algum tempo. Eu preciso usar drogas para dormir bem. Eu preciso de uma substância química ou fumar para eu dormir melhor ou para eu parar de ficar ansioso. Eu tenho que fazer tratamento médicos, tomar remédios para eu parar de, sabe? Para eu parar de me sentir mal e ficar bem só por alguns momentos. Quando você abrir o seu coração para Jesus genuinamente, você vai ver que cada uma dessas coisas que você faz, cada um dos seus vícios, fazem você ser mais refém deles. Faz que, não que você manda em sua vida, mas que os seus vícios começam a governar a sua história. Cara, para com isso. Eu não estou te exortando como alguém que te julga. Eu estou falando para você como um amigo e dizendo: o seu presente é bom, mas uma coisa que eu aprendi: quando a coisa é boa para você mesmo, ela é boa no presente, ela é boa no futuro. Ela não faz você se arrepender no futuro.
eu estou falando da verdade. Algumas pessoas, elas falam como Deus existe. Eu gosto de pensar uma pergunta melhor. Como explicar que Ele não existe? A ciência não comprovou isso, que Ele não existe. A ciência, na verdade, ela comprovou que Ele existe. Cara, como olhar para as aves do céu, como olhar para uma gestação de uma criança e ver o tempo, né, de duração, gestação que são 9 meses, o embrião sendo formado, os órgãos sendo formados, tudo dentro do corpo de uma mulher. Como você pensa que uma ameba criou tudo isso? Cara, a cor do mar, a cor do sol, a cor da lua, mano, tantas espécies de animais, tantas espécies de plantas, tantos tipos de terras, tantas árvores. Como pensar que isso tudo veio por uma ameba? Como pensar que isso não veio por um arquiteto incrível? Como pensar que isso não veio por alguém? E para responder a pergunta, Deus, Ele não existe. Vou explicar. Porque tudo que foi criado, porque tudo que existe foi criado um dia. Mas antes de tudo existir, Deus já era. Ele diz na sua palavra, eu sou o que sou, e basta. Vai ter coisas que você não precisa entender, que você precisa confiar. Pois se você confia só no que você entende, você está fadado a nunca confiar em Deus. Abraão, Deus pediu para ele, né? Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, vai para um lugar. Estou usando minhas palavras. Ele não disse o lugar, ele não disse para onde ele ia. Moisés foi para o Egito, se eu não me engano. Moisés prosperou no deserto. Moisés entendeu, não é a geografia que eu estou que determina quem eu sou. É o que Deus diz que eu sou. Ele disse que eu vou ser pai de multidões, vou usar a mesma palavra, pai de multidões, pai de gerações. Que os meus, como é que eu posso falar? Não é parentes, mas os meus descendentes serão muitos, tão numerosos como os grãos de areia no mar. Estou usando minhas palavras. Então, cara, Abraão, ele entendeu, se Deus prometeu isso, Deus me pediu para sair da minha terra, tá? Ele saiu, pediu para eu sair da minha zona de conforto, que era o quê? Adorar falsos deuses, ser uma pessoa idólatra. Cara, para você ter uma intimidade com Jesus, você tem que parar de adorar a si mesmo, ou olhar para si e criar um certo temor, um certo respeito. Muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem que acreditam em Deus. Cara, para mim acreditar em Deus é andar com Deus. Com Deus não tem meio termo. Tem muitas pessoas que falam que Ele existe, tá? Mas até os demônios sabem que Ele existe, estremecem na presença dele. Tá? A Bíblia, Jesus, Ele anda, né? Os demônios se estremecem. Os demônios ficam com medo dele. Cara, você fala que crê em Jesus, mas você vive como se ele não existisse, perdão. Você vive literalmente um ateísmo prático, que é o seguinte: você fala que ele existe, mas vive totalmente como se ele não existisse. Você faz projetos, você faz planos, mas você nem conversa com Deus, você nem fala para Deus sobre eles, você nem pergunta para Deus sobre eles, o que ele pensa sobre aquilo. E você, a última pessoa que você busca nos seus piores dias ou nas situações, você fala o que resta orar. Não é o que resta orar. Eu tenho algo a fazer só depois que eu oro. Eu só começo a fazer algo depois que eu oro.
primeiro, depois eu me posiciono. Eu falo com o mestre, sou discipulado pelo mestre, depois eu vou espalhar para o mundo. Eu me encho em secreto com quem é o dono do meu secreto, com quem é o meu porto seguro. E depois eu levo isso para as pessoas. Jesus, ele ficou em secreto quando ele estava no seu ministério aqui na terra. E ele, em vários momentos da Bíblia, ele ia para o monte, ele ficava sozinho, ele ia para o secreto. Cara, se você não tem tempo em secreto com Deus, você quer ter intimidade com Ele, tá, Igor, mas eu não tenho nenhuma. Comece, simplesmente comece. Você pode começar com um simples bom dia, Espírito de Deus. Bom dia, Jesus, bom dia, papai querido, te amo tanto. Você fala, Pai, eu não conheço o Senhor tanto ainda, mas eu quero tanto conhecer. Cria mais fome em mim, cria mais sede em mim, cria mais fé em mim. Você sabia que a própria fé que você tem foi o próprio Jesus que colocou essa porção dentro de você? Paulo diz na palavra que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que você tem foi o próprio Jesus que colocou em você. Ela não veio do nada. Então, pensa comigo. Para você ter uma amizade com alguém, você precisou ir conversar com ela ou ela ia até você. Hoje Jesus, ele foi até você. Esse é o primeiro passo e ele está dando. O segundo você tem que dar. Ele deu o primeiro dele, deu o seu primeiro. Porque aí vocês vão estar no mesmo nível. Como assim mesmo nível? Igor, Jesus está no nível muito mais alto do que eu, sim, do que eu de todos nós. Mas ele vai até o nível que você está. Por te amar tanto, ele leva você para o nível que ele está. Igor, mas se eu voltar? Ele vai voltar para te buscar. Mas ele não vai aceitar permanecer. E nem vai aceitar você permanecer no lugar onde você estava. Eu não vou definir quais pecados você tem que vencer. Na verdade, Jesus já venceu. Eu não vou definir tudo o que você tem que fazer mudar. Vai ser de forma automática. O Espírito vai te convencer. Jesus vai te convencer. Então Jesus dá o primeiro passo essa noite. Eu não sei que hora você está assistindo. Jesus, ele dá o primeiro passo hoje. Venha ter uma intimidade comigo. Eu estou de braços abertos. Você pode fechar a porta do seu quarto e abrir a sua boca e me dizer tudo o que você está vivendo. Eu sei, filho, filha, o que você está passando, mas eu amo ouvir da sua boca que você precisa de mim, que você não se vê suficiente sozinho para vencer isso. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é Deus com você do que você sem Ele. Irmão, a ansiedade passa. Eu já vi pessoas sendo curadas, já vi pessoas sendo tratadas e elas deixando Deus curar, elas mostrando para elas mesmas que, cara, sem eu ser tocado por esse homem, eu não consigo superar isso. Eu já vi pessoas com falta de provisão financeira ofertando, devendo muito mais do que a oferta, mas não é o valor da oferta que ela significa. Eu já vi pessoas com um diagnóstico médico e essas pessoas não aceitando a realidade da terra, mas lembrando da verdade dos céus e dizendo: Pai, a terra diz algo, os céus dizem outra coisa, e eu trago a realidade dos céus,
Eu ligo a realidade do céu sobre a terra na minha vida. Eu vi a cura do Senhor se revelando sobre essas pessoas. Eu já vi o Senhor restaurando casamentos, eu já ouvi sobre o Senhor restaurando casamentos, eu já vi pessoas que estavam tendo crise no seu relacionamento, o Senhor soprando vida novamente. Eu já vi o Senhor justificando pessoas. Eu já vi o Senhor cuidando de pessoas. Em tempos de caos, eu já vi pessoas sendo perseguidas dentro das suas próprias casas. Eu já vi pessoas sendo perseguidas por quem elas mais honraram. Mas eu aprendi uma coisa com o Senhor. No lugar da vergonha, o Senhor já estabeleceu dupla honra. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos agora. Eu oro para que você se autoanalise e veja de tudo que o Senhor livrou você, de tudo que o Senhor tirou você, de tudo que o Senhor não permitiu que acontecesse. Teve momentos que aconteceu algo ruim que você não queria que acontecesse, mas não foi porque o Senhor quis permitir, foi porque o Senhor, Ele dá livre arbítrio para as pessoas. Quando você escolhe caminhar sozinho, você é responsável por todas as suas decisões. Então não culpe o Senhor pelas decisões. Você nem convidou Ele para caminhar com você. Você nem convidou Ele para estar com você. Você nem tem um relacionamento com Jesus genuíno. Então por que você pergunta? Então por que você coloca a culpa em Deus se a culpa foi sua? Quando tudo der errado, você questiona, você xinga, você se enfurece. Mas antes de você dar o posicionamento, você nem pergunta o que Deus quer, o que Deus pensa. Aí quando der errado, você coloca a culpa nele, que é tão fácil. É tão fácil se colocar em vítima, é tão difícil ser responsável pelas más decisões. Ei, como a luz do meio-dia. Claro, como a luz do meio-dia, o Senhor vai envergonhar os seus inimigos na presença sua. Os inimigos de Deus serão confundidos. Então, meio que deu um corte no vídeo. E eu não sabia, mas o celular tinha desligado. Do nada parou de gravar. Mas como eu estava dizendo, os inimigos de Deus serão confundidos. E quando você é amigo de Deus, quando você é íntimo de Deus, os inimigos de Deus, seus inimigos são os inimigos dele também. E Deus, ele não tem inimigos porque não existe um top 1 no universo, um top 2. Deus não tem adversário. Deus é todo poderoso. Ele cura, ele liberta, ele salva. Escute o que Jesus quer te falar essa noite. Eu não sei se gravou essa parte, mas eu vou repetir. Jesus, ele deu o primeiro passo. Dê agora o seu também. Você não precisa de drogas. Você não precisa do seu cigarro. Você não precisa do seu remédio. Você precisa de Jesus. Eu oro hoje para que os seus olhos sejam abertos. Eu oro hoje para que o Senhor entre sobre o seu coração e mude tudo. E toque em tudo. E coloque as coisas onde sempre deveriam ficar. Sempre deveriam estar. Eu também disse que muitos jovens, muitas pessoas, não só fosse velho, sou velho não, muitas pessoas dessa geração se inspiram em influências, querem ser parecidos. Quando você sabe quem você é de verdade em Deus, você não vai querer ser mais ninguém. Você vai querer ser quem sempre Deus quis que você fosse. Eu não quero ser mais ninguém. Muitas pessoas riem
riam no meu trabalho e em alguns lugares. Eles ficam rindo na minha cara da minha fé, da minha intimidade com Deus, da minha busca por intimidade, da minha busca por santidade. Mas eu não me importo, porque eu sei quem Deus diz que eu sou. Eu sei quem eu sou. Para mim basta. Eu não preciso de opiniões, porque quem se move por aprovação, em algum momento, a desaprovação vai paralisar essa pessoa. Vai travar essa pessoa. Então não seja refém disso. Não seja refém de opiniões. Opiniões passam. A minha opinião passa, eu vou morrer daqui a um tempo. A minha opinião ela passa, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Então, se tem alguém que questiona a sua fé, que questiona a sua busca, que questiona a sua renúncia, fica tranquilo. Quem nunca teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo vai chamar de desperdício, o que nós chamamos de adoração. Fica tranquilo. Ore para essas pessoas. Ore para essas pessoas. E que seja a vontade de Deus na vida delas e não a sua. Haja como você tem que agir. Você vai cometer erros, sim. Mas não seja igual a essas pessoas e queira continuar nesse erro. Pessoas erram diferente. Se você errar, reconheça isso e melhore nisso. E se por acaso Deus permitir que você dê um conselho para essas pessoas, dê, mesmo que elas zoem você, pois em algum momento, se você ser fiel a Cristo, no lugar que as pessoas te envergonharam, por você acreditar da forma que você acredita, por você renunciar às coisas da forma que você renuncia, Deus vai te usar como instrumento na vida dessas pessoas. Eu já vi isso acontecendo. Então, fica tranquilo. No lugar da vergonha, dupla honra. O Senhor disse que a gente vai ouvir muita coisa por causa dele, por causa da nossa... Porque somos separados, não somos como o mundo é. Não devemos nos conformar aos padrões do mundo. Nós temos um padrão dos céus. Então a gente deve trazer santidade para onde a gente está. Jesus, ele, de certa forma, ele creio que ele tem um respeito tanto pelo pecador, que ele deixa o pecador se afundar. Porque tem muita gente que sabe a verdade, mas escolhe não ir para ela, não permanecer nela, não voltar para ela. Aí Jesus, ele sabe o valor dele. Tanto que Jesus disse para os seus apóstolos, discípulos: vá, pregue na cidade, estou usando minhas palavras, em uma casa. E se eles não aceitarem as suas palavras, na saída da cidade, vocês tirem a poeira dos seus pés contra testemunho, contra aquela cidade, contra aquele povo. Estou usando minhas palavras. Então, quando você dá uma palavra de Deus, ela tem pode dar dois resultados. Elas podem trazer salvação ou condenação. Jesus não é feira de banana para você oferecer ele de qualquer jeito, para você tentar empurrar ele para as pessoas. Eu não tento empurrar ele para as pessoas. Não, eu não tento empurrar eles para as pessoas. Por quê? Porque ele é valoroso. E eu não tento empurrar nem provar quem eu sou para as pessoas. Eu só falo, eu não faço isso. Se quiserem acreditar ou não, para mim tá tudo bem. Eu sei que eles veem tudo. Se você tem certeza da sua santificação, se você tem certeza que você é assim, nós erramos. Pessoas separadas também erram, mas pessoas separadas entendem que elas não devem andar com certo tipo de pessoas, que elas não devem estar em certos ambientes, que elas não devem fazer certas coisas. Tudo você pode fazer, mas não tudo é lícito.
tudo pode, mas tudo você não deve fazer. Eu posso fazer, eu posso escolher pecar. Nada me aprisiona, Jesus não me aprisiona não. É uma escolha minha, pessoal minha. Santidade é pessoal. Eu não vou obrigar meu irmão a ser salvo. Eu não vou obrigar uma pessoa que eu conheço a ser salvo. Eu não vou. Eu posso, como servo de Cristo, com amor, falar com ela. 1, 2, 3. Teve uma pessoa que Deus, ele falou, basta. Não é que eu estava tentando empurrar, mas Deus falou assim, filho, você está fazendo certo. Mas ela já me rejeitou no coração dela. Na hora que Deus falou isso, eu falei, ok, Deus, vou parar. Parei de chamar para as coisas. Continuo orando. Deus falou para parar de orar. Deus falou para parar de ficar chamando, parar de correr atrás. Porque essa pessoa até foi em algum momento. Mas ela virou para mim e disse, o que eu conheço de Jesus é o suficiente. Mas comparado a quem Jesus é, essa pessoa não conheceu nada. E para ele foi suficiente. Jesus sabe o seu valor. E por isso, ele me pediu para não continuar. Eu fiz meu papel. Jesus talvez até convenceu ele. Só que ele ouviu Jesus e disse, creio, estou parafraseando, ele não quis se desfazer de tudo que ele vivia e de tudo que ele tinha uma ideia na cabeça dele de quem ele era ou de quem ele tinha que ser. Como Nicodemos, ele está pertinho de renunciar tudo por Jesus. Só que ele não vai. Em The Chosen, Jesus tem uma conversa com ele como está retratado na Bíblia, na série The Chosen. E ele está numa parede, ouvindo Jesus, falando com seus discípulos, vamos. Aí os discípulos estão indo, se não me engano, Pedro chama Jesus para ir embora. Aí Jesus fala, espera um pouco. Aí Jesus fala assim, você chegou tão perto. Aí Nicodemos, ele abaixa e chora amargamente. Porque, cara, ele era um doutor da lei honrado naquela época, pelos fariseus. E ele não quis se desprender do que ele tinha, ele não quis renunciar tudo. Cara, Jesus não vai te obrigar a renunciar nada por ele. Não vai. A decisão parte de você, se você quer ele. Ele sabe que ele é precioso. Amém? Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado, Jesus, por essa mensagem incrível, Espírito de Deus. Obrigado pelo Senhor fazer presente em nossos corações. Oh, papai querido, muito obrigado, Jesus, te amamos, eu amo muito a sua vida. E como eu não fiz esse apelo no começo do vídeo, eu peço que você se inscreva, você curte, comenta, compartilha para todas as pessoas que você conhece. E aí, tem vários vídeos aqui, vou colocar no final do vídeo aqui 2 vídeos que eu separei especialmente para você, do coração de Deus, que vai mudar a sua vida. Assista, maratona no canal, maratona as pregações. Sabe por quê? Porque se assistir Netflix, vocês zerão da Netflix rápido. Eu não estou dizendo para você todas as minhas pregações em um dia, mas escute, tem algo que vai mudar a sua vida. Cada tema, cada mensagem vai destravar algo diferente e algo que você sabe que você precisa fazer. Você precisa ouvir dos céus. É Deus falando, não eu sou só uma carcaça. É Ele falando. Um abraço, Deus te ama muito e um beijo. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também.
Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí. Tamo junto. Um abraço.